Muito boa tarde, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que o Instituto dos Advogados de São Paulo realiza essa reunião almoço com o professor Dalmo de Abreu Dallari. O professor Dalmo nasceu na inspiradora cidade de Serra Negra e foi professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, professor emérito daquela faculdade, e inspirou não só alunos, mas é verdadeiramente um jurista, na acepção da palavra correta, que tem sido muito vilipendiada nos dias de hoje. O professor Dalmo tem uma carreira não só acadêmica brilhante, mas especialmente em relação à questão dos direitos humanos, o que o tornou, em 1996, professor da cátedra da Unesco. E o tema de hoje é um tema que tem sensibilizado a todos nós. E o professor Dalmo, com a sua lucidez, nos trará certamente hoje palavras de profunda reflexão para os momentos que nós vivemos. A escolha do professor Dalmo, evidentemente, está plenamente justificada pelo seu currículo, mas tem um fator muito especial. O professor Adilson Dallari, seu irmão, que está aqui presente, que tem participado ativamente do Instituto dos Advogados de São Paulo, encaminhou uma mensagem que ela é pública e que me tocou de uma forma muito especial. E eu queria ter a oportunidade de ler aos senhores. Aqui é uma citação de José Hernández. Os irmãos sejam unidos. Esta é a lei primeira. Tenham união verdadeira, em qualquer tempo que seja. Porque se entre si brigam, os devoram os que estão de fora. E o professor Adilson diz: muitas pessoas me perguntaram como é o meu relacionamento com o meu irmão, Dalmo Dallari, em razão da divergência política e ideológica. Explico. Perdi meu pai muito cedo, e o Dalmo é 10 anos mais velho do que eu. Quando eu era adolescente, ele já cursava a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ele sempre orientou minhas leituras, me ensinou a gostar de música clássica, despertou minha vocação para o direito, me orientou como seu estagiário, solicitador acadêmico, em seu escritório de advocacia. Me incentivou para a carreira acadêmica, encaminhou minha vida profissional, recomendando-me ao professor Eli Lopes Meireles. Mostrou pelo exemplo, nos anos de chumbo, que era possível e necessário responder à violência com paz. E, entre tantas outras coisas, me ensinou a conviver com as divergências, que é algo inerente ao mundo jurídico. Enfim, ele tem muito a ver por eu ser como sou. Foi, é e sempre será meu irmão, merecedor da minha gratidão, da minha admiração e de meu amor fraterno. Senhoras e senhores, recebam o professor Dalmo de Abreu Dallari. Bom, meus caros colegas e amigos, e para que não me acusem de discriminação, eu saúdo também as minhas caras colegas e amigas. Eu recebi esse honroso convite para estar aqui hoje, participar daquilo que eu diria que é uma comunhão da família jurídica. E recebi também o convite para dizer algumas palavras, fazer algumas reflexões, inclusive me sugeriram que fizesse essas reflexões dentro do tema de traços essenciais do Estado Democrático de Direito. Eu vou fazer aquilo que muitas vezes eu tenho feito,
dizendo que é uma reflexão em voz alta. Mas, desde logo, quero dizer que fiquem tranquilos, porque eu não vou dar uma aula, não vou fazer uma palestra, vou fazer realmente uma breve reflexão. Acho que realmente o tema é de grande importância, de grande atualidade, e eu vou procurar apenas fixar alguns aspectos que me parecem de extrema relevância e muito importantes no Brasil de hoje, em face de tudo que vem ocorrendo. E talvez surpreenda vocês que eu diga, e eu digo com toda tranquilidade, que eu sou otimista em relação ao Brasil. Não temo uma reviravolta, a instauração de um sistema antidemocrático, porque eu acredito que nós avançamos e fixamos bases muito sólidas, e a nossa principal base é a Constituição de 88. E aqui quero também dizer desde logo a vocês, como tenho dito na minha circulação pelo Brasil afora, que eu não tenho nenhuma vinculação e nunca tive com nenhum dos partidos políticos existentes no Brasil. Quando se fez a convocação da Constituinte, e eu trabalhei muito para que houvesse a convocação, eu fui convidado por vários partidos para ser candidato à Constituinte, mas tinham imposto uma condição, é que para ser candidato era obrigatório filiar-se a um partido político, e eu não me filiei. Disse, não, eu sou jurista e quero preservar a minha independência jurídica, então não me filiei. Mas isso não significou que eu deixasse de trabalhar e de atuar intensamente pela Constituinte e dentro da Constituinte. Eu, já àquela altura, trabalhava bastante pelos direitos dos índios, dos quilombolas, e várias vezes eu fui à Constituinte falar em favor dessas comunidades. Mas mais do que isso, eu fui à Constituinte, eu vou fazer uma referência breve a isso, também defender a democracia direta, a democracia que já se começava a designar como democracia participativa. Então, dentro dessa temática que me foi proposta, quer dizer, os traços essenciais do Estado democrático de direito. Desde logo, eu chamo a atenção para um aspecto que já me tinha despertado curiosidade, e até tinha me surpreendido, é que nenhum dos comentadores da Constituição brasileira, e nós temos eminentes comentadores, inclusive aqui presentes, ninguém desceu a pormenores explicando o que significa ser Estado democrático de direito. E eu várias vezes pesquisei para ter esta informação e acabei me fixando num determinado ponto, num determinado aspecto, que já no final eu vou expor. Mas aqui lembrando, e é uma das razões do meu otimismo em relação ao Brasil, relembrando a origem da preocupação com a democracia, da afirmação da democracia como uma situação ideal. E eu lembro, então, a origem grega, a origem em Aristóteles. Que, na verdade, já se praticou a democracia com muitas limitações, evidentemente, limitações quanto à temática, limitações quanto aos participantes, mas foi uma semente fundamental. Lembram-se de Aristóteles falando no ser humano como o animal político, é o animal da polis, é o animal que necessita da convivência. Quer dizer, a convivência é essencial para que o ser humano satisfaça as suas necessidades essenciais, necessidades que são, em parte, sob um aspecto de natureza material,
Mas o ser humano tem outros tipos de necessidade. Tem necessidades espirituais e tem também necessidades afetivas. E para a satisfação dessas necessidades é indispensável a convivência. Mas aí você começa a colocar uma problemática que atravessou os séculos. Quer dizer, é preciso que se crie um tipo de convivência em que todos os seres humanos possam satisfazer suas necessidades essenciais. E esse foi um problema que levou séculos para ser claramente enfrentado. Quer dizer, na verdade, voltando às origens, nós vamos ver que depois do período da Antiguidade, da Idade Média, houve muitas disputas, mas essa questão não avançou. E começa a ser colocada uma questão mais direta em relação a essa temática na Inglaterra dos séculos XVI, século XVII, e depois mais amplamente no século XVIII. E aí o que aparece lá, e para muitos isso será surpreendente, já é uma referência à Constituição. Eu até registrei aqui uma pequena passagem que, exatamente por considerar de extrema importância, eu transcrevi no meu último livro, que se chama Constituição na Vida dos Povos, em que eu fiz exatamente esse estudo. Aí, apenas entre parênteses, eu digo, não achem que é meu último livro, porque não virão outros, não. É o último até agora, hein? E até eu vou adiantar um pormenor, e tenho certeza que as minhas caras colegas juristas vão gostar da notícia. O meu próximo livro a sair, que já está na editora Saraiva, tem por título a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E este livro foi baseado em informações históricas que eu descobri na França. Já me permitam dizer, eu há vários anos, coisa de quase 30 anos, eu dou aulas na França. Eu sou professor da Universidade de Paris. Na França, a idade limite é 65 anos. Mas criaram uma categoria especial que é o professor visitante, aí não tem limite. Então, eu fui primeiro professor e depois eu virei professor visitante. Então, continuo todos os anos, 3 meses do ano, eu vivo em Paris. E lá eu descobri uma informação extremamente interessante, importante, a respeito de uma personagem, uma jovem, que tinha nascido no sul da França, era filha natural de um nobre, e ela era muito inteligente, mas teve uma boa preparação, porque este nobre a colocou num bom colégio religioso. E ela tinha talento para escrever. E começou a se interessar especialmente por teatro. Depois conseguiu um amigo rico que a financiasse, mudou-se para Paris e começou a produzir peças teatrais. Mas aí ela se sensibilizou por questões sociais, por questões de direitos fundamentais, e ficou indignada com a escravidão dos negros. E escreveu uma peça sobre a escravidão, denunciando a escravidão, as injustiças da escravidão. E aí ela já começou a criar inimigos. Depois, ela, verificando a situação da mulher, escreveu uma peça a favor do divórcio. E, obviamente, a Igreja Católica, que era fortíssima, ficou contra ela também. E depois, quando a Assembleia Francesa da Revolução publicou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela ficou indignada. Isso é discriminatório.
Mas aí aconteceu isso, ela frequentando os círculos mais chiques de Paris, os salões parisienses, tinha começado a frequentar os salões da mulher do Condorcet, o grande jurista, e ficou amiga do Condorcet e aprendeu muito com ele. E então ela escreveu, indignada com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E, obviamente, especialmente os dominadores da época, a elite dominante, que era essencialmente ou exclusivamente masculina, ficou indignada. E ela foi acusada de ser inimiga do povo, porque o povo tinha aprovado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E, com base nessa acusação, ela começou a ser processada, mas ainda se acrescenta um dado a mais, parte da ingenuidade dela. Ela escreveu essa declaração e, esperando que fosse receber grande apoio, dedicou essa declaração a Maria Antonieta, que era austríaca, e no momento em que a França estava em guerra com a Áustria. Então, somado tudo isso, ela foi condenada à morte e foi guilhotinada. E aí o que aconteceu é que os historiadores franceses esconderam, ao pé da letra, esconderam a personagem e a declaração durante 200 anos. E só bem recentemente foi redescoberta. Foi redescoberta, começou a ser divulgada, e aí o que aconteceu? Numa das minhas permanências em Paris, eu, numa das livrarias, descobri um pequeno texto que falava disso. Eu fiquei impressionado, empolgado, fiz a pesquisa, levantei dados da biografia da personagem, consegui o texto da declaração, conto sucintamente, mas a história da personagem, e incluo o texto em português da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E é isso que vai ser publicado, que será o meu próximo livro, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, por Olympia de Gouges. Ela, em francês, é Olympe, mas assim como nós não falamos Marie Antoinette e Jeanne d'Arc, eu fiz o aportuguesamento do Olympe para Olímpia, eu mantendo o sobrenome Olympia de Gouges. Desculpe essa volta, é só para explicar por que o meu livro sobre a Constituição na vida dos povos não é meu último livro. Vocês não vão se livrar de mim tão fáceis. Pois bem, então, o que eu dizia é isso, é que houve, já na Inglaterra, esta referência à Constituição, e aqui também, é isso, é um pequeno trecho de um grande filósofo e jurista inglês, Bolingbroke, que eu transcrevo no meu livro, Constituição na Vida dos Povos, em que ele diz isso: a Constituição compreende um conjunto de leis, institutos e costumes derivados de certos princípios racionais, fixados, dirigidos a certos aspectos do bem público estabelecidos, que compõem o sistema geral, de acordo com o qual a comunidade concordou em ser governada. Ele já dizia isso no século XVIII, que havia esse conjunto de valores, de costumes, que compunham a constituição do povo inglês, e que a comunidade que tinha escolhido, definido esses costumes, esses valores, queria ser governada de acordo com eles. Então, nasce aí, na verdade, a ideia de Constituição. Depois, o avanço, a ideia é retomada e se começa também já uma discussão a respeito da noção de democracia. Mas ainda, em termos de Constituição, eu acho que é oportuno relembrar isto, começa uma intensa discussão na França, século XVII, depois século XVIII, e há uma diferença de colocação, porque, ao mesmo tempo que se afirmava que havia a necessidade de estabelecer regras políticas
e jurídicas fundamentais, havia, como foi feito por Montesquieu, havia restrições que estão registradas em obras clássicas, e uma delas está em Rousseau, no Contrato Social, em que ele diz isso: um povo deve ter 3 códigos, um político, um civil e um penal. O Código Civil é que cuida das relações particulares entre as pessoas, e aí ele inclui com grande ênfase o direito de propriedade. E o penal, que cuida dos crimes, das relações penais. E depois ele diz: o Código Político define a organização política e regula as relações de ordem pública, mas aí ele complementa textualmente: sem interferir nas relações privadas. E isso acabou se refletindo na concepção francesa de direito e de Constituição. De fato, quando vem a Revolução, opondo-se ao absolutismo, convoca-se a Assembleia que primeiro publicou a declaração, exatamente aquela que Olympe condenou, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí há 2 pontos que eu acho que é interessante ressaltar. Um deles é que o único direito que é expressamente mencionado ali como sagrado é o direito de propriedade. Mas isso é um reflexo de quem estava dominando, de quem estava comandando o processo. Então, o direito sagrado de propriedade. E depois há uma série de regras a respeito da participação política, estabelecendo restrições extremamente sérias. Mas a declaração já previa a elaboração de um Código Civil, exatamente dentro daquela ideia de que haveria um código político, um civil e um penal. E desde então, na França, ficou estabelecido que a Constituição não é um documento jurídico, é um código político. E o documento jurídico foi feito em 1804, já em pleno napoleonismo, que foi o Código Civil francês. Então, o Código Civil é o direito, e a partir daí é que se constrói toda uma teoria jurídica. Quer dizer, é direito o que está escrito no Código. Então, é o legalismo estrito, é o legalismo formal. E a Constituição foi posta completamente à margem porque era apenas um documento político. E aqui também vou relatar a vocês um fato que aconteceu há 2 anos. Eu estava em Paris quando vi notícia de que seria feito um seminário, haveria uma reunião de juristas a respeito de questões essenciais de direito. E o nome dado a esta reunião, no próprio convite aparecia isto, será um seminário sobre Código Civil e Constituições. Era isso que estava escrito. Eu fui. E quem comandava e abriu o seminário e fez a oração inicial foi uma grande jurista francesa, que é o grande nome do direito civil francês na atualidade, Elisabeth Zoller. E a Elisabeth Zoller diz isso: olha, Código Civil e Constituições, porque desde 1804 a França vive com o mesmo Código Civil. A França até hoje teve um Código Civil. Ele sofreu alterações, mas é o Código Civil francês. Por isso, Código Civil. E constituições. Ela disse que não tem importância, a França já teve 15 constituições e realmente agora ela está na 15ª Constituição. Então, realmente, nenhuma importância ou quase nenhuma a Constituição. E, lamentavelmente, foi essa vertente que influiu sobre o Brasil. A nossa primeira Constituição, de 1824, é totalmente baseada, influenciada pela Constituição francesa.
E nós levamos muito tempo para começar a superar isso. Na verdade, começamos a superar no final do século XIX, na proclamação da República, e aí sofrendo a influência do constitucionalismo dos Estados Unidos. E realmente, quando as antigas colônias inglesas, e algumas até nem eram, tinha colônia holandesa também, mas as colônias da América do Norte proclamaram a independência, transformaram-se em estados soberanos, portanto, e daí a pouco resolveram se reunir compondo um único estado, na famosa Convenção de Filadélfia. Na verdade, não havia essa ideia surgiu já em Filadélfia. Então, resolveram criar um único estado, numa nova forma de aliança, que foi a forma federativa, e criaram, então, os Estados Unidos da América. Mas, exatamente, porque havia muitas diferenças de tradições, diferenças de costumes, e hoje isso está muito presente nos Estados Unidos, antigas colônias e novos estados que eram influenciadas pela Inglaterra, que os colonos vinham da Inglaterra, mas havia também de influência francesa e havia também de influência espanhola. Hoje, até hoje, está muito presente, e há inclusive, agora que eles estão em campanha eleitoral, o jornal tem dado notícia disso, há muitas diferenças de concepção e diferença de direitos entre um estado e outro, até de direitos fundamentais. Mas, de qualquer maneira, resolveram, por causa dessas profundas divergências e para manter a unidade, criar uma Constituição escrita. E aí nasceu a Constituição escrita dos Estados Unidos da América, que passou também a exercer grande influência, e no caso brasileiro, nós que atravessamos todo o século XIX sob influência francesa, começamos a sofrer uma forte influência americana. E foi aí que se mudou a organização brasileira, inclusive com um pormenor, sobre o qual eu escrevi há poucos dias um artigo, e é uma proposta que eu estou apresentando, e naturalmente há divergências, e o que eu assinalei foi isso, que o Brasil tinha províncias, essas províncias foram estabelecidas já no começo da monarquia, atravessaram todo o século XIX, e o decreto número 1 do governo provisório da República, 1889, diz isso: as províncias passam a denominar-se estados. Então, quer dizer, essas províncias brasileiras nunca foram e não são estados. Eles receberam o nome de estados. Para ser estado tinha que ter soberania, elas nunca tiveram. Então, nunca foram estados. E lá está escrito, com todas as províncias passam a denominar-se estado. Mas aí, dando sequência a um modelo criado na monarquia, quando a monarquia, com base na Constituição Francesa, instalou o legislativo, criou duas casas legislativas. E aqui também há um dado muito curioso, é que a França criou duas casas legislativas e nessas mudanças de Constituição, as casas às vezes mudaram de nome. E a certa altura, por volta de 1840, havia a Assembleia dos Deputados e a Câmara de Anciãos. Para ser desta outra Câmara, havia uma série de exigências, inclusive uma renda anual mínima, mas a exigência expressa de que tivesse pelo menos 40 anos de idade. Era a Câmara dos Anciãos. Então, quantos anciãos estão presentes aqui, né? Pois bem, a história continua, para não incumpridar demais. Então, o Brasil foi fortemente influenciado pelos Estados Unidos, mas aí já se tinha colocado também a questão da democratização. E isso foi colocado já na discussão da Constituição dos Estados Unidos. Entretanto, não houve grandes avanços, mas a questão foi colocada, e depois vem a famosa colocação de Abraham Lincoln,
isso já é de 1860, em que dirá isso, que o sistema ideal, o sistema democrático, estabelecer como forma de organização política de uma democracia que é o governo do povo, para o povo e pelo povo. E aí se começa a discutir como é que o povo participaria. E também, para não incumpridar demais, houve uma evolução, criaram-se algumas hipóteses de democracia direta, mas sob a alegação de que as populações já eram muito grandes, havia muita gente, os assuntos eram muito diversos e às vezes muito difíceis, então se reservou o mínimo para a democracia direta. Senão a solução é a democracia representativa. Então o povo vai eleger representantes. E aí vem todo o desenvolvimento da democracia representativa e mais modernamente, com aquele desdobramento de democracia direta e semidireta e democracia representativa. Essencialmente, ela é representativa. A maioria das decisões é tomada pelos representantes. Mas, em alguns casos, o povo deverá ser ouvido diretamente. E aí, então, é que se criaram alguns instrumentos de democracia direta para pronunciamento direto do povo e a democracia semidireta. E aí aparece o plebiscito, aparece o referendo. E isso tudo avançou, e para não incumpridar demais, já chegando ao meu final, eu quero chegar à noção básica de Constituição e de democracia dos tempos contemporâneos. Na verdade, houve uma grande evolução, avançou-se muito no sentido da exigência de uma efetiva participação do povo. O povo governando. O povo é que governa para o povo, mas o governo pelo povo. E também a necessidade de fixação de regras, regras que abrangessem os temas fundamentais de interesse geral, mas aqui superando aquela diferenciação de código político, código civil, código penal, colocando na própria Constituição os direitos fundamentais e as formas básicas de participação. E, por último, vem a grande influência exercida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, é um particular, me permitam também, sobre o qual eu sou professor visitante na França, eu convivo com colegas lá, e várias vezes, talvez até se dissesse atrevidamente, eu corrigi colegas franceses, professores franceses. Por quê? Porque eles se referem à Declaração da ONU como a Declaração dos Direitos do Homem. Eu disse, de jeito algum, vocês estão vivendo no século XVIII. A declaração da ONU tem até uma pequena história interessante, porque se pensou na absoluta necessidade de uma declaração dos direitos fundamentais da pessoa humana, e a delegação francesa, que estava presente na ONU, disse, em homenagem à França, que publicou a primeira declaração, a da ONU deve chamar-se Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E houve uma reação muito forte de uma mulher notável, uma figura extraordinária, que fazia membro da delegação dos Estados Unidos, que era a viúva do presidente Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. E Eleanor Roosevelt, quando disseram, não, a gente chama do homem, mas é de todos, ela disse, não, vocês nos enganaram uma vez, mas não vou enganar duas, não. Ela tem que se chamar Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, e daí gerou-se a expressão direitos humanos. Nasceu neste momento. E a partir daí a declaração começa a exercer uma influência enorme. Exercer influência enorme no reconhecimento, na afirmação, na proteção dos direitos da pessoa humana e também na concepção de Constituição e daquilo que a Constituição deve conter.
E isso acabou, evidentemente, se refletindo também no Brasil. E quando nós tivemos a possibilidade de fazer uma nova Constituição, superando a ditadura, aí me permitam dizer, eu não fui constituinte porque me recusei a me filiar a um partido político, mas eu circulava pelo Brasil explicando o que era a Constituição, o que era a Constituinte. Eu costumo dizer, eu fui uma espécie de caixeiro viajante da Constituinte. Mas o que é essencial, não é? Eu fui um dos que trabalharam, muitos trabalharam também, é que houve uma intensa participação do povo na convocação da Constituinte e na realização da Constituinte. E aqui me permitam também um pormenor de natureza pessoal. Aqui em São Paulo foi criado o movimento pela participação popular na Constituinte. O idealizador disso, curiosamente, não é um jurista, é um engenheiro, Francisco Whittaker, o Chico Whittaker. Mas a sede, a base, foi a Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco. E, coincidentemente, eu era, então, diretor da faculdade. Então, eu criei na faculdade a Sala da Constituinte. E nós tínhamos reuniões diárias, as pessoas compareciam e apresentavam propostas. E, com base nisso, e graças a esta união e a esse esforço, e também ao fato de que na Constituinte havia juristas notáveis, verdadeiros humanistas, como Afonso Arinos de Melo Franco. E então se criou na Constituinte uma comissão especial para receber emendas populares ao projeto de Constituição. É importante que saibam isso, sim, foi criada esta possibilidade. Já apareceu um projeto básico, e então os membros da Constituinte poderiam apresentar propostas e conseguimos esta possibilidade de apresentação de propostas populares. Naturalmente, querendo dificultar isso, exigiram um número muito grande de assinaturas para o recebimento de uma proposta, mas nós conseguimos. E então, uma das propostas foi exatamente para dar ao povo o direito de propor projetos de lei, a iniciativa popular. E aí me permitam rememorar o Afonso Arinos, que era o grande jurista e presidente da Comissão de Emendas Populares, pediu ao Grupo de São Paulo que mandasse um representante para defender a proposta, e eu fui designado pelos colegas. Então, mais uma vez, eu discursei na Constituinte, defendendo essa proposta, que acabou sendo aprovada, está na Constituição. Então, é um dos elementos democratizantes da Constituição. Então, nós temos a Constituição dentro desta concepção mais moderna, e aqui eu quero ressaltar um aspecto que é fundamental, é que nesta evolução das concepções jurídicas, da extensão dos direitos, da garantia dos direitos, também houve uma evolução extremamente importante no constitucionalismo. E aí é que eu quero lembrar uma colocação do notável constitucionalista português, Canutilho, José Joaquim Canutilho, disse isso, é fundamental, sim, que haja a intensa participação do povo, mas é fundamental também que se reconheça a Constituição como norma jurídica superior e vinculante. Essa dupla caracterização, qualificação está expressa em Canutilho. Tem que ser norma jurídica, antes de mais nada é norma jurídica, superando a restrição francesa, que dizia que a Constituição é política. Não, é norma jurídica, mas é norma jurídica superior a todas as outras, e é vinculante, é obrigatória para todos, governantes e governados. Então, vejam que isso dá uma força extraordinária à Constituição. Ela é norma jurídica superior e vinculante. Mas, a par disso, também é um trabalho da Constituinte, a ONU tinha aprovado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas daí a pouco começaram a surgir resistências e estados que não queriam aplicar,
e que diziam isso, mas é só uma declaração, não é um tratado, então não é obrigatório. E por isso a ONU começou a produzir um documento com a natureza de tratado, que de início se chamou Pacto Universal de Direitos Humanos, pacto no sentido de um acordo multilateral. Mas aí houve uma divisão. Isso é consequência da Segunda Guerra Mundial, da grande divisão que houve. De um lado, o mundo capitalista chefiado pelos Estados Unidos e de outro, o mundo socialista chefiado pela União Soviética. E a grande divisão que aconteceu é que, em relação à União Soviética, uma série de restrições ao que eles chamavam de excesso de proteção do direito de propriedade. Mas do lado dos Estados Unidos, uma vedação absoluta aos direitos sociais. E então a ONU fez um desdobramento, criou 2 pactos de direitos humanos. O Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os 2 foram aprovados, ficaram abertos à aprovação do Estado que quisesse aprovar, ou um, ou outro, ou os 2. E um dado que é escondido, posso dizer, é que até hoje os Estados Unidos não aderiram ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Até hoje. E os pactos entraram em vigor em 1971. E no caso do Brasil? O Brasil assinou os pactos, mas não tinha homologado, havia muita resistência. E aí aconteceu uma coisa extremamente curiosa. Nós colocamos os direitos dentro da Constituição, antes da aprovação dos pactos. Então, a Constituição já contém os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Exatamente aqueles do pacto estão dentro da nossa Constituição, que, como sabem, é de 88. E o Brasil aderiu aos pactos em 91, quando os direitos já estavam dentro da Constituição. Então, realmente, é um avanço extraordinário. Então, para não incumpridar demais, já chegando ao encerramento, eu vou proceder aqui. Eu anotei que achei que é muito oportuno, muito preciso, muito interessante, as observações de um dos grandes juristas constitucionalistas brasileiros, José Afonso da Silva, que faz um breve comentário ao artigo 1º da Constituição de 88. Lembram-se? O artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, depois vem os fundamentos, mas eu acho que foi até por isso que me sugeriram esse tema, porque isso está no artigo 1º da declaração. Mas depois diz o parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E, exatamente comentando isto, é que diz José Afonso da Silva: o regime político adotado pela Constituição de 88 funda-se no princípio democrático. O preâmbulo e o artigo 1º o enunciam de maneira insofismável. Só por aí se vê que a Constituição institui um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, livre, justa e solidária, sem preconceitos, com fundamento na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político. E aí ele conclui: trata-se assim de um regime democrático fundado no princípio da soberania popular, segundo o qual todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente. E aí depois ele conclui: essa cláusula exprime a disciplina constitucional do poder popular. Significa, em primeiro lugar,
que o poder aí previsto se exerce segundo o regime jurídico estabelecido na Constituição, mas ainda explicita que o poder do povo também se submete à Constituição. Esse é um dado também extremamente importante nos dias que correm, naquilo que vem ocorrendo no Brasil, nas praças públicas. Nós não somos contra o exercício do poder popular, as concentrações, as reivindicações, mas que tudo ocorra nos termos da Constituição. Pois, se é certo que o poder reside no povo, também é certo que, se o poder constituinte originário traduziu suas opções em normas de uma Constituição rígida, fica ele, o povo, sujeito a essa normatividade. Então, aí está, desculpem, eu fui mais longo do que pretendia, mas essa temática me empolga. Eu realmente me apaixono quando trato e acho que é uma oportunidade excepcional que foi me dado com esse honroso convite de fazer essa reflexão em voz alta perante colegas militantes do direito, pessoas que já estão influindo e poderão influir para que o Brasil seja efetivamente um Estado democrático de direito. Então, muito obrigado.